crianças, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de ciências, tá certo? E como vocês podem ver, o nosso assunto de hoje é sobre a reprodução humana, tá certo? Esse assunto encontra-se na página 142 do livro de ciências de vocês, tá certo? Antes de iniciarmos nossa aula, quero que você faça a sua oração, tá? E após sua oração, abra um livro na página 145, tá? Nós vamos dar um pulinho, tá certo? E vamos direto para a página 145, onde fala sobre hormônios, tá? Aí nós temos o seguinte tema aí no livro, tá? Hormônios. O que é isso? Então, gente, os hormônios, tá? São substâncias químicas que são liberadas pelo nosso próprio corpo, tá certo? Esses hormônios são liberados para ajudar, tá certo? Em algumas funções do nosso corpo, tá? Nós temos cerca de 50 tipos de hormônios, tá certo? Então, no corpo humano, os hormônios são responsáveis pelo metabolismo, pelo crescimento, pela sexualidade, pela parte do sistema nervoso, tá certo? Então, os hormônios, tá certo? Como o metabolismo, ele é responsável por facilitar a queima de gordura, ele nos facilita também no crescimento, tá certo? No sistema nervoso, tá certo? Então, em tudo, ele nos ajuda. A puberdade. A puberdade é o nome dado ao período de mudança entre a fase da infância e a fase adulta, tá certo? Que nós costumamos chamar de adolescência, né? Que acontece nas meninas entre 10 e 14 anos e nos meninos de 10 a 17 anos, tá? Algumas características, tá certo? Dessa mudança da puberdade é o crescimento rápido, tá certo? Então, a gente começa a crescer mais rápido, tanto a menina quanto o menino. Começa a surgir odor nas axilas, tá certo? A axila começa a liberar um cheiro, tá certo? Um odor. Aí a partir daí a gente começa a ter a necessidade de usar desodorante, né? Nós temos também o aparecimento das acnes, que são as espinhas, né? Nós também temos o aparecimento dos pelos pubianos, ou seja, os pelos nas partes íntimas, nas axilas, né? Nos meninos acontece a mudança na voz, ó, a mudança na voz e o aumento dos testículos. E na menina, o crescimento mamário, o desenvolvimento, né, do seio, do peito e a primeira menstruação, tá? Em relação à menstruação, a gente vai ver agora, tá certo? Aqui nessa imagem, eu quero que todos prestem bem atenção, tá certo? A menstruação, gente, é um processo natural, tá certo? Que acontece de maneira cíclica. Todos os meses acontece o ciclo menstrual, tá certo? Então, a menstruação é a saúde da mulher, tá certo? Em geral, a primeira menstruação se inicia na adolescência, né? Entre os 12, 13, 14 anos, né? 15, tá? E ele é caracterizado por um sangramento uterino. Uterino, que é o útero, né? Que é o órgão reprodutor feminino, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, tá certo? Então, o porquê que ocorre esse sangramento? O porquê que ocorre essa menstruação? Então, quando a mulher, tá certo? Ela não fica grávida, todos os meses, o nosso corpo, o corpo feminino, tá certo? Ele se renova. Então, o nosso útero, ele se renova todos os meses. Então, se a mulher não ficar grávida,
o útero ele vai se renovar, tá certo? Ele vai fazer como se fosse uma limpeza, tá? Então, aqui, ó, de amarelinho, nós temos o óvulo, que é liberado, tá certo? Pelo órgão reprodutor feminino para acontecer a gravidez. Como não aconteceu, tá certo? O nosso útero, ele vai começar a fazer a limpeza, ele vai começar a se descamar. Então, todas essas partes aqui, ó, esses tecidos aqui em vermelho, tá certo? Ele vai começar a se desprender, ele vai começar a se soltar e vai acontecer a menstruação, vai acontecer o sangramento, tá certo? Então, a menstruação é um processo natural que vai acontecer todos os meses, tá certo? Vamos lá. A gravidez. A gravidez é um período que dura cerca de 40 semanas ou 9 meses, né? E é o resultado do processo de fecundação. Vocês vão ouvir muito essa palavra, fecundação, tá certo? Então, fecundação. A gravidez é o resultado da fecundação de um ovócito, o ovócito que é liberado pela mulher, e do espermatozoide, que é liberado pelo homem, tá certo? Depois de ocorrer a fecundação, tá certo? Vai ter a fixação, tá? Desse zigoto na cavidade uterina, ou seja, a criança ela vai começar a se desenvolver no útero, tá certo? Então, a gravidez envolve o desenvolvimento do feto no interior do útero da mulher e é um período que se estende até a expulsão do bebê no momento do parto. Então, aí a gente vai ver, como vocês estão vendo, o órgão reprodutor feminino, que faz parte de tudo isso aqui, tá certo? Que engloba a vagina, que engloba o útero e os ovários, que são essas partes aqui, tá certo? Então, o ovário, tá certo? Vai ser responsável por liberar o ovócito, que é aquela bolinha amarelinha que a gente viu na última imagem, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma imagem mais ampliada um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui, tá, gente? Aqui. Prontinho. Então, aqui, ó, o ovócito, nós temos a representação aqui, ó. Nós temos o ovócito aqui, tá certo? Que é liberado pela mulher, pelo órgão feminino. E aqui nós temos o espermatozoide, que é liberado pelo órgão masculino, tá certo? Então, quando ocorre, tá certo? A fecundação é quando o espermatozoide entra dentro do ovócito. Quando ele consegue entrar dentro dessa bolinha aqui dentro do ovócito, é quando acontece a fecundação. Ou seja, quando isso acontece é porque a mulher está grávida, tá certo? Então, ó, quando o espermatozoide entra no ovócito, isso acontece mais ou menos nessas proximidades aqui, ó, na tuba uterina. Então, isso acontece aqui, e quando isso acontece, esse ovócito, ele vem para aqui, vem para o útero e se aloja no interior do útero. Ele fica aqui, entra na parede do útero, tá certo? E aí vai começar o desenvolvimento, tá certo? Aqui nós temos o órgão reprodutor masculino, tá certo? Que é formado pelo testículo, onde tem a produção dos espermatozoides, e pelo pênis, né? Então, os espermatozoides, bem maior aqui, tá vendo? É esse daqui, tá certo? Então, quando acontece a fecundação, é quando o ovócito, que é da mulher, e o espermatozoide se unem, tá certo? Aí acontece a gravidez, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, aqui é um pedaço do útero. Aqui aí nós temos o útero, tá certo? E aqui nós temos o ovócito saindo, tá certo?
Então, ó, nós temos aqui, então o ovócito foi liberado, tá certo? Aí aqui, ó, vocês estão vendo, acontece a fecundação. Então, os espermatozoides, ó, um espermatozoide conseguiu entrar no ovócito. Então, vai acontecer, ó, o ovócito vai andar, vai vir por aqui pela tuba uterina, vai vir para cá para o útero e vai começar a se unir. Então, ele vai entrar na cavidade uterina, tá certo? Então, aqui a gente tem, ó, um mês, ó como o feto tá. Tá vendo? 2 meses, 3 meses, ele vai começar a se desenvolver, tá certo? Aí vamos lá. Eu vou passar um vídeo, tá certo? O vídeo vai estar na descrição do vídeo. Peço que todo mundo assista, tá certo? Para melhor entendimento de vocês. Se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto, vocês podem falar comigo, tá certo? Então, as atividades serão nas páginas 142, 143, 150 e 151. Tá certo, gente? Espero que tenham gostado da aula, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.